Amém? Meu nome é Rodrigo, né? Minha esposa chama Vanessa. Nós estamos aqui hoje para partilhar com vocês sobre um tema muito importante para a nossa caminhada de conversão, de salvação, que é a virtude da prudência, né? Uma virtude que Deus nos dá, que o Espírito Santo nos dá para nos ajudar na nossa caminhada, na nossa conversão, na nossa vida de salvação, né? Então nós vamos partilhar dessa prudência que tanto falta hoje em dia nas nossas vidas e na nossa família, né? E ela vai nos ajudar nessa caminhada, né? É uma luz do Espírito, é uma virtude do Espírito Santo que nos ajuda a tomar decisões certas, decisões corretas nas situações concretas da nossa vida. E nós vamos explicar melhor, vamos partilhar, dar alguns exemplos, para que hoje nós possamos sair daqui com um entendimento, né, uma fé mais profunda a respeito dessa virtude do Espírito que está, né, no nosso coração, no coração de todo batizado, e que deseja, né, que Deus deseja, o Espírito Santo nos deseja que nós sejamos homens sábios e prudentes. Para a gente iniciar, eu queria que vocês abrissem comigo a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 3, na página 806 da Bíblia Ave Maria, Provérbios, capítulo 24, versículo 3, diz assim: é com sabedoria que se constrói a casa, pela prudência ela se consolida. Palavra do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que é com sabedoria que nós construímos a casa. Que casa a palavra de Deus está falando, né? Está nos ensinando? É a casa da nossa própria vida e também da nossa família, né? É com sabedoria que nós construímos a nossa casa, a nossa vida. É com sabedoria e com prudência que nós vamos dirigir bem a nossa vida no caminho, na direção certa, né? No rumo certo que Deus quer para cada um de nós. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus quer nos dar essa graça, essa sabedoria, essa prudência, para que nós possamos construir a nossa casa, e não só construir, mas consolidar tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, nos dado, nos mostrado, né, a cada dia mais. Mas para que nós possamos entender isso melhor ainda, nós precisamos entender, né, o que é essa sabedoria. Não é a sabedoria que às vezes a gente, né, vê aí no mundo falar. Uma sabedoria humana, uma sabedoria, né, que às vezes as pessoas, né, acham que tem para conquistar o poder, a riqueza. Não. A sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria que nos diz, resumindo, que nós precisamos conhecer qual é a finalidade da nossa vida. Ou seja, o fim último da nossa vida. Então, o homem sábio é aquele que sabe qual é a finalidade da sua vida. E a finalidade da nossa vida é alcançar a vida eterna. Não tem sabedoria maior, né? A sabedoria verdadeira é essa. Eu preciso entender que, né, eu preciso alcançar a vida eterna, né? Que Deus me espera no céu, e lá onde nós todos vamos morar, Deus quer que nós esforcemos, busquemos essa vida eterna. Busquemos essa meta, esse objetivo da nossa vida deve ser esse. Porque não há sabedoria maior do que essa, do homem e de uma mulher querer ser salvo, querer a vida eterna, querer o céu. Esta é a verdadeira sabedoria. E nós precisamos dessa sabedoria para fazer tudo na nossa vida. Senão, né, nós começamos já a agir, a fazer as coisas com uma meta diferente. Às vezes colocamos como fim da nossa vida, não a vida eterna, mas o dinheiro, né, o poder, ou tantas outras coisas que o mundo, né, vai nos apresentando. E às vezes a gente vai substituindo, né, a finalidade da nossa vida por questões, né, por meios e não fins. Vamos colocando, né, as coisas que são meios, que precisavam ser meios para nos ajudar a alcançar esse fim, vamos colocando no lugar, né, da sabedoria verdadeira, que é a vida eterna. E a prudência, onde entra aí? A prudência, irmãos, ela é uma virtude que nos dá a graça de tomar a decisão certa diante de situações concretas da nossa vida. Então eu preciso, né, ter essa sabedoria, mas eu preciso também
saber aplicar essa sabedoria na minha vida. Então, a virtude da prudência, ela nos dá os meios para que eu possa alcançar o fim. Os fins bons da nossa vida. Nunca esquecendo, né, que o fim último da nossa vida é a vida eterna. Então, nós vamos explicar com a palavra de Deus, que é mais fácil da gente entender, né? E vamos dar exemplos para que nós possamos sair daqui com uma convicção profunda e um desejo profundo de sermos homens e mulheres mais sábios, mais prudentes, tanto no governo da nossa vida, né? Dirigir bem a nossa vida também, como dirigir também a nossa família, né? Que é a prudência doméstica, que nós dizemos, que a igreja nos ensina. Eu preciso aprender a dirigir bem a minha vida, para que eu não desvie desse caminho que me leva para o céu. E aí a prudência entra para que eu possa ter aquele cuidado de escolher os meios necessários, de ter a decisão certa, para que eu não desvie desse caminho. Para que eu continue nesse caminho, nesse fim último da minha vida, que é alcançar a vida com Deus, a vida eterna, né? A vida que nós vamos morar junto com Deus para sempre. Essa deve ser. Infelizmente, né, às vezes nem na igreja e nem em outros lugares, às vezes se fala tanto do céu, não se fala tanto da vida eterna, do purgatório, do inferno, que são realidades que são essenciais na nossa fé. Nós nunca podemos perder a visão, né, essa visão de que eu preciso caminhar nessa vida como um peregrino, caminhando para a terra prometida, para a vida eterna, e aqui nós somos passageiros, né? Nós somos viajantes, nós somos peregrinos num caminho, né, para a vida eterna. E aí sim, minhas decisões, né, a minha vida começa a ser pautada, né, nesse último fim da minha vida, que é alcançar, que é lutar, que é ter uma vida santa, observando os mandamentos de Deus e da igreja para alcançar esse fim último da minha vida. Então vamos abrir a palavra para a gente dar exemplos bem concretos e alguns exemplos do dia a dia para a gente assimilar essa virtude, essa graça que Deus quer nos dar. Abra a palavra comigo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, no versículo 23. Página da Bíblia Ave Maria, 1305. O Evangelho de Jesus, né, diz assim: logo que chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobravam o imposto da didáctima aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: teu mestre não paga o de dracma? Pedro, né, respondeu: paga sim, respondeu Pedro. Mas quando chegaram à casa, Jesus preveniu, dizendo: que te parece, Simão? Os reis da terra, de quem recebe os tributos ou os impostos, recebem dos seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: dos estrangeiros. Jesus replicou: os filhos então estão isentos, mas não convém escandalizá-los. Vai ao mar, lança um anzol, e ao primeiro peixe que pegares, abrirás a boca e encontrarás um estatere. Toma, dá-o por mim e por ti. Palavra da salvação. Aqui está um exemplo bem claro, irmão, daquilo que faltou para Pedro, a virtude da prudência. Pedro, ele agiu sem pensar. Pedro, ele tomou uma atitude, né, teve uma ação, falou, respondeu sem pensar. E isso aqui está a essência da virtude da prudência. Eu preciso, nas minhas decisões, atitudes, pensamentos, palavras, eu preciso pensar antes de agir. Eu não posso ir tomando as decisões da minha vida sem usar a minha razão, sem usar a minha inteligência para tomar essa decisão. E sem a graça e a virtude da prudência que nos ajuda e nos auxilia nessa caminhada. O interessante nessa palavra, não sei se vocês perceberam, que Jesus pediu para que Pedro fosse fazer uma pescaria, né? Vocês repararam? Ele mandou Pedro pescar um peixe, né? E por que será que Jesus, né, mandou Pedro pescar um peixe depois que ele repreendeu Pedro, porque Pedro falou algo sem pensar, falou algo que Jesus tinha que fazer sem consultar Jesus? Porque Jesus queria
né, ensinar a Pedro a importância de pensar, né, antes de agir. Pedro, naquele caminho, né, que ele foi para o mar, ele foi lá pescar, ele foi lá, né, pescar esse peixe que Jesus tinha pedido, não sei quantos quilômetros da onde que ele estava, e bem provável que naquele caminho Pedro foi pensando, né, nossa, eu não podia ter falado isso, né? E ali ele foi meditando. E ali foi uma maneira que Jesus encontrou para que Pedro pudesse refletir nas suas atitudes, na sua maneira de agir sem pensar, para que ele pudesse repensar tudo isso e encontrar essa graça, encontrar a importância da virtude da prudência para não tomar decisões erradas, porque a virtude da prudência é essa virtude, né? A virtude da decisão certa, né? É a virtude que me auxilia, é uma graça que me auxilia a tomar decisões corretas para que eu possa alcançar o fim, o meu fim, o fim, né, bom, que é a vida eterna. Santo Agostinho, ele tem uma definição da virtude da prudência que nos ajuda a entender. Ele diz que a virtude da prudência é o amor que discerne bem entre aquilo que me leva para Deus e aquilo que pode me impedir esse caminho. Então é o amor que discerne bem aquilo que me ajuda a aproximar de Deus, a atender para Deus, a atender para a vida eterna, para esse caminho de salvação, e aquilo que pode não me ajudar nesse caminho, né? Então nós vamos partilhar com vocês alguns passos importantes para, se eu desejo realmente ter uma decisão certa, se eu desejo realmente fazer a vontade de Deus, a virtude da prudência, né, que depende da sabedoria, depende que eu não esqueça, né, esse fim último da minha vida, que é a vida eterna. Ela tem 3 atos importantes. Nós vamos falar esses 3 atos e vamos dar alguns exemplos para vocês compreenderem. O primeiro passo, né, vamos dizer assim, o primeiro ato da prudência é o ato de se aconselhar, né? Eu preciso me aconselhar a respeito daquilo que me vem, né, nas situações concretas da minha vida. Por exemplo, Pedro estava diante de uma pergunta: Jesus paga o imposto ou não paga? Né, Jesus explicou para Pedro que ele não pagava porque ele era o Filho de Deus. Mas Pedro, ele não se aconselhou com Jesus. Jesus estava ali do lado dele. Então a primeira atitude que nós precisamos ter é nos aconselhar conosco mesmo, com aquilo que a gente já aprendeu, com a nossa memória, né? Buscando lá na nossa memória o que a palavra de Deus diz, o que eu já escutei numa pregação, o que os santos dizem, o que a igreja diz. Eu vou aconselhando a mim mesmo a tudo aquilo que eu aprendi, né? E também eu vou buscando o conselho das pessoas mais velhas, né? Os anciões, as pessoas que, um pastor, o padre. Essa primeira etapa da prudência, né, os santos dizem que é a etapa que eu preciso mais gastar tempo nela. Se às vezes a dúvida surge, você não sabe como decidir, como agir, né, não faça nada antes de maturar a sua decisão, de se aconselhar com alguém, né, de pedir um conselho para um coordenador, para um pastor, para sua esposa. Às vezes nem para a esposa a gente pede conselho. E a falta nossa, né, diante desse primeiro ato da prudência é a precipitação, que é um pecado. Pedro se precipitou, né, o exemplo claro foi esse. Ele precipitou, né, ele não se aconselhou nem com ele mesmo, nem com Jesus, né, a sabedoria encarnada estava do lado dele e ele não teve coragem de perguntar para Jesus. Veja só, veja bem, né? Então, o primeiro ato é aconselhar-se. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagine só que, né, surge uma tentação para nós, querendo nos levar a pecar contra a castidade. Por exemplo, né, às vezes o homem aí é mais comum, né, coloca você num grupo de WhatsApp, sei lá, e esse negócio de grupo de WhatsApp é muito injusto, né? Porque a pessoa coloca você sem te pedir, quando você sai, ele quer saber por que você saiu, né? É injusto, né? Então a gente tem que ter essa, vamos dizer, coragem, e tem que ter essa coragem de perceber, por exemplo,
muitos aí, né, já me relataram que às vezes recebem vídeos imorais, né? E quando eu recebo isso, o que eu preciso fazer? Né? É uma tentação contra, por exemplo, a virtude da castidade. Eu preciso me aconselhar, né, com a palavra. O que a palavra de Deus me diz? Somente os puros verão a Deus. Que eu preciso fugir do pecado como se foge da serpente. E aí eu vou me aconselhando, vou lembrando dos santos, vou lembrando do que a igreja diz. E aí, o segundo ato, né, que nós vamos aprender depois, é julgar. Eu julgo que aquilo é um conselho bom, que está vindo na minha mente, e aí depois eu ajo, eu executo. Mas voltando para o primeiro ato, eu me aconselho, vejo que aquilo é ruim, o que eu faço? Já saio daquele grupo, sei lá, né, deleto aquele vídeo e me livro daquela tentação. Mas pode acontecer, por exemplo, que mesmo você deletando, você começou a ver aquele vídeo e aquilo começou a te incomodar, né? E aí passou uns dias, umas horas, você começou a vir aquele pensamento, aquelas tentações, aquela paixão da carne. E aí, de novo, você vai se aconselhar. Aí você vai lembrar, por exemplo, o que os santos fizeram de maneira prática para vencer as tentações. Por exemplo, Santo Agostinho se atirou numa moita de espinho para vencer a tentação da carne. São Bernardo foi outro santo da igreja, ele atirou num lago frio. E todos outros santos, aí você fala assim, Rodrigo, mas como que eu vou fazer isso? Né? Não tem moita de espinho aqui, não tem lago gelado, não tem isso, tem aquilo. Toma um banho gelado, né? Sei lá, corre 20 quilômetros e volta, gasta energia, que você vai encontrar o quê? Uma maneira prática de você vencer com a prudência aquele pecado, aquela tentação. Então, o primeiro ato é você se aconselhar, pensar o que a igreja diz, os santos dizem, aquilo que você já escutou, né? E, diante daquilo, vai surgir vários conselhos, bons e outros ruins. E aí entra o quê? Entra a segunda etapa da prudência. Eu preciso julgar. Julgar aqueles conselhos que eu investiguei, que me veio à mente, que pode ser conselhos bons ou conselhos ruins. Às vezes até o inimigo de Deus, né, dá conselhos maus, ruins, né, nesses momentos. E aí eu preciso julgar. Esse conselho é bom? Ah, é um bom conselho. Não, esse é ruim, então já descarto ele. E aí eu pego esse conselho e vou falando, não, realmente é algo bom, eu vou executar, eu vou fazer. Mas mesmo você julgando, você pode cometer alguns erros na hora do julgamento desse conselho que te veio. Por exemplo, às vezes você está diante de uma situação. Você deseja demonstrar o seu amor para alguém, né? Um exemplo. Deseja falar, elogiar uma pessoa, falar que ela é uma pessoa boa, né? Que tem virtudes, que tem dons. Mas você viu que o ato sim é um ato bom, mas você percebeu que aquela pessoa está, por exemplo, tomada de vaidade, de orgulho. Se você elogiar essa pessoa, demonstrar o seu amor, ela vai ficar mais vaidosa, mais orgulhosa. Então, eu decido que não é para mim fazer aquele ato, que não é prudente, aquela circunstância, né, não é boa, e aí eu deixo de fazer. Então, esse segundo ato da prudência, que é julgar, ela é muito importante, porque eu peco às vezes, né, a falta contra o julgamento é às vezes desconsiderar coisas importantes que nós estamos vendo na nossa realidade, e às vezes mesmo assim a gente faz, como esse exemplo que eu dei. Ou, por exemplo, uma coisa que atrapalha o nosso reto julgamento, se é algo bom ou ruim, é as nossas paixões. Às vezes nós estamos tomados pela inveja, pelo interesse, pela opinião das pessoas, a opinião dos amigos. E aí eu deixo que aquelas paixões que vão surgindo atrapalhem eu ter um reto julgamento, um julgamento correto a respeito daquela decisão que eu preciso tomar. Né? Então eu preciso, né, julgar com uma retidão, sem deixar que nada possa me atrapalhar a ter um reto julgamento. Né? Um exemplo para vocês entenderem, o primeiro ato, como a gente falou, da prudência, é de se aconselhar. E eu posso agir de maneira precipitada, e é uma falta contra, né, esse primeiro ato.
O segundo ato é o julgar. E a falta é o quê? Contra o julgamento, contra um reto julgamento. É desconsiderar coisas importantes, aspectos importantes que eu estou percebendo, que são importantes e eu acabo desconsiderando. Eu vou dar um outro exemplo para vocês entenderem. Esse segundo ato da prudência é muito importante. Esses dias eu estava lendo um noticiário, um texto da ONU, falando que da importância da dignidade das crianças, né? A ONU defendendo as crianças. Um texto, né, muito bom, falando da importância de defender as crianças, de cuidar das crianças e tudo e tal. E lá no meio do texto, a ONU diz assim, e até saiu comentários depois disso, que é um atentado contra a liberdade das crianças, contra a dignidade das crianças, os pais levar os filhos para cultos religiosos. Veja só, aquilo que parecia ser bom, né, tinha algo lá dentro que era ruim. E às vezes quando a gente vê as situações, a gente não julga bem, e às vezes a gente considera tudo aquilo bom, e não percebe que às vezes o joio está misturado, né, o joio está misturado com o trigo, o mal está misturado com o bom, né, o falso está misturado com o verdadeiro, e a gente precisa ter esse julgamento reto, observar tudo para não deixar que o mal, que o pecado, que uma decisão errada eu tomo, né, para isso. Eu preciso, né, aquele conselho que São Paulo deu. Eu acolho aquilo que é bom e desprezo aquilo que não é bom. E assim eu vou ter um reto julgamento a respeito daquilo. O terceiro ato, né, eu vou dar um exemplo do segundo, né, que é esse julgamento, para vocês ficarem bem claros. Pedro, ele nem passou do primeiro ato, né? Ele foi precipitado, nem se aconselhou com ele mesmo, nem com Jesus. O segundo ato, que é julgar, o exemplo claro, né, eu acho que todo mundo conhece aqui, foi o jovem rico. O jovem rico foi um jovem que chegou para Jesus e falou para Jesus assim, Jesus, como eu faço para ter a vida eterna? Veja só, ele queria saber o que fazer para alcançar a vida eterna. Ele estava perguntando o que é aquilo que nós partilhamos no início, que é a sabedoria verdadeira, que é alcançar a vida eterna. Então, aquele jovem, ele estava se aconselhando com Jesus. Ele estava em dúvida. Jesus, como que eu faço para alcançar a vida eterna? E Jesus falou para ele, conhece os mandamentos? Então Jesus indicou o caminho dos mandamentos para que eu possa trilhar esse caminho da vida eterna. Mas Jesus foi além, porque ele falou, não, isso eu tenho cumprido desde a minha mocidade. Jesus falou então para ele, né, deu um conselho para ele. Então vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue. E ele não seguiu Jesus. Por quê? Porque ele deixou que a paixão, né, um impulso da vontade, da paixão, distorcesse o julgamento dele. Ele deixou que a paixão da avareza, né, porque ele tinha muitos bens, corrompesse o julgamento dele correto. Porque ele deixou de acolher a sabedoria encarnada que é Jesus, um conselho do próprio Jesus, para o quê? Para ficar com suas riquezas, com suas posses. Então, muitas vezes, os prazeres, as paixões, os nossos preconceitos, distorcem a nossa maneira de julgar as coisas. E nós precisamos buscar enxergar com os olhos de Deus as coisas, os problemas, as dificuldades do dia a dia, da família. Nós precisamos tentar enxergar com os olhos do Senhor e não baseado às vezes nas nossas paixões, nas nossas impulsos imediatos. E o terceiro ato da prudência nada mais é do que o agir, que é o executar aquilo. Então eu me aconselhei, eu julguei aquilo que me foi aconselhado, agora eu vou executar aquilo que foi aconselhado e julgado. Então eu me aconselhei, né, comigo mesmo, na minha memória, com aquilo que eu já aprendi, com aquilo que eu já assimilei. Eu julguei que aquilo é bom, que realmente é bom, que não é um conselho mau. Olhei as circunstâncias, as paixões, se não tem nenhuma paixão me movendo a tomar uma decisão errada. E agora o que eu preciso fazer? Executar de maneira rápida aquilo que eu já discerni. E São Tomás fala que nós precisamos, nos momentos que nós estamos
decidindo algo importante, uma decisão séria, ou circunstâncias, porque toda hora nós estamos decidindo alguma coisa. Todas as horas nós estamos tendo decisões morais. A todo momento nós estamos decidindo entre o céu e o pecado, resumindo, né? A todo momento eu faço uma escolha de continuar nesse caminho que vai me levar para a vida eterna, ou eu desviar desse caminho, ou atrasar esse caminho. Eu podia estar lá na frente, estou atrasando o caminho, estou dando volta, né? Como o povo no deserto, ficou 40 anos dando volta, porque Deus viu que eles não estavam preparados para chegar na terra prometida. E eles ficaram 40 anos andando, até o último israelita morrer, para poder eles entrar na terra prometida. E a gente fica dando, né, voltas, circulando. Por quê? Porque nós não temos sabedoria nem prudência para tomar as decisões certas, e às vezes vamos voltando para trás, e ao invés de ir para frente, nós vamos voltando pelas nossas decisões. Quem nunca aqui arrependeu por uma decisão errada? Quem nunca falou assim, se eu pudesse ter voltar lá atrás, mudar aquilo? Por quê? Porque não pensou, não maturou a sua decisão, não pediu conselho, não pediu ajuda. Achou, né, a palavra de Deus lá em Provérbios 3:5 fala: não confies na sua prudência. Eu não posso confiar na minha prudência, no meu julgamento. Por quê? Porque nós somos limitados, né? E muitas vezes nós precisamos pedir ajuda do outro até a nossa consciência ficar formada, até nós ficarmos experts, vamos dizer assim, a discernir o que é bom e o que é ruim. E é por isso que a igreja ensina que o jovem, né, precisa ser acompanhado. Porque o jovem, ele não tem algo fundamental da prudência, que é o tempo e a experiência. Só com o tempo e a experiência eu vou me aprimorando em discernir aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Aquilo que é um conselho bom, aquilo que é um conselho ruim. Aquilo que é uma decisão certa, aquilo que não é uma decisão certa. É só com o tempo, com os acertos e erros, olhando mesmo para o meu passado, para as experiências que eu já tive, o que eu errei, o que eu acertei, pensando no futuro, se eu tomar essa decisão, o que vai me acontecer? Vai acontecer algo bom ou algo ruim? Então, o jovem precisa ser acompanhado por isso, porque só com a experiência. Por isso que a palavra de Deus fala para consultar os anciãos, as pessoas mais velhas, os coordenadores, os pastores, um padre, porque eles vão nos ajudar a tomar, a se aconselhar, para depois, claro, o julgamento ele é individual e é a responsabilidade de cada um de nós. Mesmo que um pastor, um padre aconselhe alguém, a decisão e a responsabilidade dos seus atos é de cada um de nós. Eu não posso, ninguém pode assumir a responsabilidade e a decisão do outro. Eu preciso julgar e discernir bem se aquilo que me aconselharam, se aquilo que me falaram é bom ou ruim. Claro, né, pedindo sempre a graça do Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Eu quero discernir bem. E o último ato, né, é a execução. Executar de maneira rápida aquilo que já me foi aconselhado, aquilo que eu já julguei. E São Tomás de Aquino fala que a gente tem que gastar muito tempo nos aconselhando, mas na hora de agir, na hora que eu já me aconselhei, que eu já julguei que é bom, eu tenho que executar rápido. Por quê? Santo Agostinho vem nos explicar. Porque ele fala, se a gente não toma as decisões rápido, fica prolongando. Não, daqui amanhã eu tomo, eu já decidi mesmo, mas não, daqui um pouco. O mau conselho vai entrando no nosso coração, às vezes até o inimigo de Deus vai colocando esses maus conselhos, que eu já tinha julgado que era ruim, ele vai entrando pouco a pouco e nos insinuando, e eu acabo caindo no pecado, voltando para trás, tomando aquela decisão que eu não tinha decidido. Quantas pessoas, às vezes, ovelhas, chegam em nós, depois de ter rezado, aconselhado ela ter decidido que era bom, e aí começa, mas não sei, eu acho que aquilo lá era melhor. Falei, mas você não tomou a sua decisão em oração, você não pensou, maturou a sua decisão, agora você está querendo voltar para trás? Firma naquilo que você decidiu quando você estava em oração, quando você discerniu, seus irmãos te ajudaram a discernir, a comunidade. Agora você quer voltar para trás? Quantas pessoas às vezes começam, né, na caminhada aqui no grupo e vão perseverando, porque a falta contra esse agir rápido, vamos dizer assim, executar rápido, é a inconstância e a negligência, né? Ou seja, ou eu não tomo ato,
Ou eu não executo o ato de maneira ligeira, ou eu executo o ato, faço aquilo, mas depois eu sou inconstante, né? Eu vou deixando que as paixões, eu vou deixando que os prazeres da vida vai me seduzindo. E aí eu vou deixando de perseverar, sendo inconstante ou negligente. Por exemplo, as pessoas começam a caminhar aqui no grupo, começam a perseverar, vem, discerne que é algo bom, alguém chamou, aconselhou para essa pessoa, é algo bom, o grupo é muito bom, tem ajudado muita gente, você confirma isso, julga que é algo bom, é algo maravilhoso, é uma necessidade vir no grupo, reunir com as famílias, rezar junto com as famílias, aí depois algo vai acontecendo, os prazeres da vida, não sei, aí você ganha um filho, né? Um filho vem, aí você fala assim, não, agora não dá para me servir mais no grupo, porque eu preciso cuidar da minha família, porque um filho a mais está vindo, né? E agora eu tenho que dedicar a minha família. Não, gente, é o contrário. Um filho veio, um problema veio, né? Algo aconteceu, agora que eu preciso mais. E às vezes nós vamos deixando que aquilo, vamos tornando pessoas inconstantes, não vamos perseverando, por quê? Porque cedemos aquilo que nós já tínhamos discernido, aquilo que nós já tínhamos percebido que era algo bom para a minha família. Ou, por exemplo, também o caso, né, que a gente é negligente. Por exemplo, nós às vezes decidimos ter vida de oração diária. Vou tirar 10 minutinhos para rezar todo dia, por exemplo. E aí eu estou rezando. Só que aí eu começo a ser negligente. Não, vou fazer só 5 minutos, então vou fazer mais ou menos. E quando eu vou sendo negligente naquilo que eu já tinha decidido, já tinha visto que era bom para mim, uma hora eu vou acabar deixando de fazer. Porque eu preciso ter uma solicitude, né, determinada, um empenho naquilo, senão eu vou acabar deixar de fazer. Ainda mais quando é algo que exige esforço, que exige perseverança, eu preciso ter força de vontade e empenho, né? Em inúmeras situações da nossa vida, a gente se depara com essas circunstâncias. Por exemplo, uma vez, situações concretas do dia a dia, uma vez eu lembro que, né, sempre no dia do grupo parece uma coisa, parece que você não vinha, não é? Vocês já viram isso? Aí teve um dia, né, que era aniversário da irmã da Vanessa. Aí a Vanessa, eu quero ir, né, aniversário da minha irmã. Eu falei, não, mas é do dia do grupo, né? Aí, né, no início a gente tinha umas discussões mais aferradas, assim, né? Aí depois a gente começou a aprender a dialogar, a combinar, né, a negociar, né, importante, a discernir junto. E aí eu falei, não, então tá bom, né? Então, é importante ir no grupo, muito importante, nós somos servos, mas é importante você também, né, estar com a sua família e tudo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou para o grupo, você vai para o aniversário da sua irmã. Aí acabar o grupo, eu vou para o aniversário. Aí tudo bem, né? Achamos que aquela era a melhor decisão e tomamos essa decisão. Aí depois acabou o grupo, fui para o aniversário. Chegou lá no aniversário, e aí nós estávamos lá, e aí tinha um amigo, um conhecido nosso, que morava no nosso prédio, que ele estava achando que eu não estava bem com ele, que não queria conversar com ele, coisa da cabeça dele. E aí a Vanessa chegava em mim e falava assim, Rodrigo, vai lá falar com ele, porque ele está achando que você não está querendo, né, não está bem com ele. Eu falei, não, tá bom, daqui a pouco eu vou, né? Aí passou 1 minuto e a Vanessa falou de novo, Rodrigo, vai lá falar com ele está achando. Eu falei, não, daqui a pouco eu vou, já estou conversando aqui, agora eu vou, né? Aí passou mais 1 minuto, Rodrigo, vai lá falar com ele, já assim, sabe, querendo impor, né? Eu falei, não, daqui a pouco, espera um pouquinho. E falou mais uma vez, aí o sangue não teve jeito, o sangue subiu para a cabeça e eu perdi a paz, fiquei nervoso. E naquela hora eu parei, né? Fui me aconselhar. Falei, o que a palavra de Deus me fala? Eu não posso fechar o coração. Meu coração já estava fechando, a ira vindo, né? Aquela raiva que vem na gente, aquela inquietação. Falei, eu não posso permitir isso. A palavra de Deus fala que mesmo em ira não pequeis. E eu fui me aconselhando, eu fui, né, aquela luta, aquela batalha espiritual. Não, eu lembro que às vezes que eu fechei o coração, como foi ruim, dormimos ruim. Não vou deixar que isso aconteça, não. E fui lutando, me aconselhando, e fui naquela luta, e aí fui discernindo, o que eu vou fazer então? Não, eu vou procurar a paz, eu vou tirar esse fechamento de coração, essa ira, vou me tranquilizar, depois eu vou lá, converso com ele igual ela quer, e depois, né,
quando voltar para cá a gente vai conversar. E aí fiz, né? Que jeito que eu tinha planejado, né, discernido, me aconselhei, julguei que era algo bom, né? Vinham os maus conselhos? Vinha, né? Vinham os maus conselhos. Não, lá de ser bobo, não vai fazer isso que ela quer, não, querendo te mandar, te obrigar a falar com o rapaz. Não, você não precisa lá falar com ele, não, e tal. Né? Mas é o orgulho, né? Querendo distorcer o seu julgamento, né? O orgulho de não querer. Ela estava certa, eu precisava lá falar com ele, mas o jeito que ela está falando que não estava, né? Não estava sendo prudente, não estava sendo caridoso. E aí, mas aí eu fui lá, falei com ele e tal, né? Ele ficamos de bem lá, né? Ele viu que não era nada que ele estava pensando. E na volta para casa, conversamos, expressei meu sentimento para ela, falei, eu senti assim, assim, assim. Ela reconheceu. E aí dormimos muito bem, graças a Deus. Não deixei que nem 5 minutos eu desviasse do caminho que Deus me quer, que é a salvação, que é o bem da minha família. Né? Eu podia muito bem ficar 1 dia, 2 dias emburrado, de cara virada, sei lá como, mas Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós possamos esforçar para poder cada dia ser mais sábio e prudente. Não se esquecer que eu preciso me aconselhar e não precipitar. Eu preciso ter um julgamento reto daquela situação e não desconsiderar nenhuma circunstância que acontece, né, que pode me levar a ter um julgamento errado, como as paixões, como os interesses, a inveja, sei lá quantas coisas, o medo. No caso de Pedro aqui, vocês perceberam o que fez ele tomar aquele julgamento errado, aquela decisão? Foi o medo, às vezes, de reconhecer que Jesus não pagava o imposto. Ou o orgulho, a vaidade, não sei. Algo fez que ele não se aconselhasse com Jesus. Né? E eu vou dar um exemplo, para a gente encerrar, 2 exemplos, para a gente rezar, desse terceiro ato, que é não executar de prontidão e não ser constante e perseverante. Né? O primeiro ato, qual que é? Aconselhar. O segundo é julgar. E o terceiro é agir com rapidez, de maneira constante e não sendo negligente. E um exemplo de quem não agiu de forma constante foi Judas. Judas seguia Jesus. Tomou uma atitude, eu creio que ele seguia Jesus verdadeiramente. Mas o que levou a ele a não ser constante, a desistir de seguir Jesus, a trair Jesus? Né? As moedas de ouro que ele ganhou lá, não foi? A riqueza, o poder, o prazer. Algo corrompeu o julgamento que ele já tinha tomado. Eu dei um testemunho, né, para a gente encerrar e rezar. Eu dei um testemunho no Seminário 2, quem estava lá. E esse é um testemunho muito bom para a gente poder perceber como a gente precisa, cada dia mais, pedir o Espírito Santo que nos ajude a tomar decisões certas. A julgar de forma correta. A buscar esses meios que vai me levar a esse fim que é a vida eterna. É a mulher que descobriu, né? Não sei quem estava lá, a mulher descobriu que o marido tinha o traído, estava com um amante. Naquele momento que ela descobriu isso, ela pensou assim, né? Com certeza, não sei, mas estou imaginando, né? Estou imaginando. Ela pensou assim, o que eu faço agora, né? E com certeza muitos maus conselhos de outras pessoas ou dela mesma vieram. Não, aceita isso não, roda a baiana, né? Sei lá, chuta o balde, fala para a família dele, quebra o pau, vai lá, fala com essa mulher, sei lá. Mas na mesma hora, como era uma mulher sábia, prudente, ela pensou, eu preciso lutar para o bem da minha família, pela salvação da minha família. Eu preciso lutar pela minha salvação, mas também pela salvação do meu lar. É o meu marido que está com perigo de perder a vida, de perder a salvação. É os meus filhos que vão sofrer diante de tanta dor, de tanta miséria, de uma separação. E o que ela fez, irmãos? Ela aconselhou com ela mesma, às vezes até aconselhou com alguém, né, uma pessoa mais experiente, e julgou que aquilo era bom, desprezou aqueles maus conselhos que chegavam para ela e decidiu, agiu com maneira rápida. Foi lá na amante do marido dela. Chegou lá na amante do marido dela e falou, eu sou a esposa dele. Estou aqui para dizer que eu amo a minha família e vou lutar pela minha família. Estou aqui para dizer que Deus te ama e que Deus está com você.
E que aquilo que talvez você tenha procurado, Deus pode te dar no meu marido. E ali, naquele momento, por aquela experiência, aquela atitude daquela mulher, aquela amante, rompeu aquele romance, o marido voltou para casa, os filhos não ficaram sabendo, nem nenhum familiar, e aquela mulher conseguiu salvar a família dela. Que era o mais importante. Que é o mais importante. O mais importante era, ela pensou que é a salvação, é a vida eterna, essa é a verdadeira sabedoria. E as ações dela foram para isso, para que a família dela e ela pudesse alcançar esse fim, que é a salvação da família que ela buscava. Esse é um exemplo, irmãos, como nós precisamos buscar a cada dia, pedir a força do Espírito Santo, para que Ele nos dê essa graça.